voltamos com a sua excelência, a deputada Érica Malunguinho, que está aqui presente entre nós. Muito bem, muito bem. A Érica trabalha na Assembleia Legislativa, perdão, fui engolir, me engasguei aqui, onde recentemente o deputado Fernando Cury assediou sua colega de trabalho. Olha que bacana, que lugar legal de se trabalhar. A deputada Isa Pena, que foi assediada no caso, o deputado foi punido pela importunação sexual com afastamento de 119 dias. Agora vai. E aí tem a campanha por uma punição exemplar, que pede a cassação definitiva do deputado. Nesse caso e na nossa vida, o que seria uma punição exemplar? Que inibe os desvios de comportamento? Castigo? Palmada? Restrições de liberdade? Perda de cargo? Penas educativas? O que serve como, de fato, exemplo de conduta, né? Então vem sedento aqui na hashtag Papo de Segundo GNT. Antes a gente vai ver o vídeo da importunação sexual e ouvir a Yara Frateschi, que é professora de Ética e Filosofia Política da Unicamp, e esclarece melhor aí os efeitos da punição exemplar. Vamos ver. A punição não deve ser vista como um castigo, a punição não é vingança, né? Toda punição deve ter em vista a possibilidade de uma transformação individual, social e coletiva. Nesse caso específico, apenas afastar o deputado Fernando Cury tem uma gravidade adicional, né, que é o fato de que ele comete um ato violento contra o corpo de uma deputada. E o Brasil não apenas é o 5º país mais perigoso do mundo para as mulheres, mas é campeão em subrepresentação das mulheres na política. Então, se nós não damos a punição que ele deve, que ele merece, que é a sua cassação, nós estaremos, de outro lado, sendo coniventes com a subrepresentação feminina. Se a Alesp continua, passando o recado de que o que ele fez é aceitável, como é que nós vamos dizer à sociedade que a política é sim um espaço para as mulheres? Quando nós, no Brasil, judicializamos os crimes contra a mulher, por exemplo, a Lei Maria da Penha, o feminicídio e, mais recentemente, a importunação sexual, é porque nós entendemos, enquanto sociedade, que são atitudes muito frequentes, porque o Brasil é um país profundamente sexista e violento contra as mulheres. Nós entendemos que era necessário que o Estado se responsabilizasse, de uma vez por todas, pelo combate a essas atitudes. Apenas um enfrentamento judicializado, ou uma lógica apenas penal, punitivista, não dá conta do nosso problema. Porque se o sexismo é algo enraizado na cultura brasileira, a punição é apenas um caminho, ou talvez o primeiro momento a partir do qual nós possamos quebrar o círculo vicioso da impunidade para então fazer algo, isso sim, talvez mais ainda importante e que aponta para mudanças estruturais, que é uma ampla conscientização da sociedade para que esta cultura seja modificada. Nesse sentido, caçar o deputado Fernando Cury tem sim uma função de longo alcance. Qual que seria uma punição exemplar para você, Érica? A cassação. Ele deveria ser cassado. Ele deveria ser cassado. É exatamente como a professora falou. Essa é uma questão civilizatória. Não embora eu seja completamente solidária à deputada Isa Pena, é uma questão de todas as mulheres. A gente sabe dos números de assédio, de estupro, enfim, a gente não pode mais compactuar com a sociedade que precisa ensinar as meninas desde cedo a se proteger da lasciva masculina. Não é possível isso, não é possível. Então, assim, a decisão da Alesp tem um papel civilizatório. E esse projeto, agora, ele saiu do Conselho de Ética com a sanção de 119 dias, que é uma licença, porque o gabinete não vai fechar, vai continuar tudo em funcionamento. O Conselho de Ética saiu com essa sanção e nessa semana a gente vai votar isso, porque vai a plenário. E no plenário que será decidido realmente a sanção que o deputado irá receber. E aí cabe que as emendas sejam aceitas, pedindo cassação, há outras emendas que pedem 1 ano de suspensão
E a mais branda foi uma que era a mais severa do Conselho de Ética, que eram 6 meses de suspensão. Assim, agora imagine isso, porque eu vi isso acontecer. Eu estava lá no plenário com a Isa, vi tudo acontecer, vi quando ela voltou, ela saiu daquela situação, ela veio até mim. Né? A gente conversa muito lá no plenário, ela saiu da situação, veio até mim, e a gente começou a conversar sobre outras situações de assédio que a gente já presenciou tipo ali dentro da Lespe. Tipo, chega o cara vai falar com você, ao invés de dar um oi, ele vem e dá um beijo molhado no seu rosto. Ou então vem atrás de você e fala alguma coisa no seu cangote, sabe? Ou então você está arrumada e fala assim, hoje você está pronta para, né? Isso você está dizendo deputados. Sim! Sim! Legal. Gente, tem uma coisa muito importante que assim, sei lá. A coisa que a gente fala que está arraigada na sociedade, a estrutura, a história, corresponde à institucionalidade. Todas as instituições que a gente tem, elas estão impregnadas dessas doenças coloniais, dessas doenças ocidentais, dessas formas de relação de poder, no qual coloca o corpo da mulher como algo, como objeto, como algo que é possível ser tocado, é passível de toque, é passível de qualquer tipo de invasão. Então, assim, na Lespe acontece, e não diferente de outros lugares que eu já frequentei, que eu frequento, não diferente. É preciso a todo momento interditar, é preciso a todo momento dizer que não, é preciso a todo momento combinar uma regra básica de convivência. Você só toca no meu corpo se houver consentimento. E tem um fator muito grave em relação a essa questão da Isa Pena. Eu participo do Conselho de Ética da Lespe, eu sou uma das participantes do Conselho de Ética. Na defesa, isso a defesa do deputado Fernando Cury foi uma coisa pública, ele disse, foi dito que era um gesto de gentileza. Que loucura. Foi um gesto de gentileza, isso foi dito, para vocês terem noção. Assim, tem coisas mais graves que estão enfiadas aí no meio disso tudo, como, por exemplo, outros deputados que vieram, assim que a Isa Pena estava conversando comigo e a gente falando de outros casos de assédio, que vieram pedir desculpa para ela e falar assim, ele é um babaca, não sei o que, ele foi um babaca. Esses mesmos deputados que falaram isso estão se esquivando de punir de forma adequada o Fernando Cury, né? E que não participaram nas oitivas do Conselho de Ética, se silenciaram. Por exemplo, tem um deputado que todo mundo viu ali que participa do ato antes. Vocês viram que tem um que segura, né? Meio que o Fernando Cury e tal, não sei o quê. Se chama Alex de Madureira, o deputado Alex de Madureira. Ele simplesmente ele se eximiu de qualquer fala sobre isso. E o Brasil, consciente que ele estava diretamente ligado à situação. Então, assim, existe um corporativismo masculino que deixa impermeável, né, a situação da denúncia, saber que nós vamos ser acolhidas e ouvidas na nossa denúncia. A gente sabe que, durante a pandemia, o número de mulheres assediadas, de mulheres estupradas, feminicídio aumentou vertiginosamente, mas, ao mesmo tempo, o número de denúncias diminuiu. Isso diz respeito, por exemplo, a uma tratativa como dessa da Lespe, que no caso de uma mulher que denuncia uma situação que aconteceu publicamente, ainda assim tem a sua versão questionada, ainda assim tem a sua versão deslegitimada. Né? Quando a Lespe decide abrandar a pena e não dar uma punição exemplar, ela está dizendo, mulheres, não adianta vocês denunciarem porque nada vai acontecer. Emicida, você adora falar do bom senso. Quando o bom senso de não importunar sexualmente a colega de trabalho acaba falhando, você acha que a punição, ela conserta o bom senso? Sabe o que eu acho mais curioso num caso desse, Fábio? Se ela virasse e desse um jab nele, deslocasse a mandíbula dele ali, ela tinha sido punida. Isso aí. Sabe? Sem dúvida. Que pra mim é uma coisa completamente compreensível numa situação como essa, sacou? É para o que eu educo minhas filhas, para que ela não seja alvo de uma atitude nojenta dessa
e veja aquilo de cabeça baixa, lide com isso de cabeça baixa. Agora, o que é extremamente constrangedor, né? Esse sinal que a Érica falou maravilhosamente bem. O que a Alesp está dizendo para a sociedade de São Paulo e do Brasil? O que ela está dizendo para todos nós, sobretudo para as mulheres, sobretudo para as meninas? Aquela casa, que é uma casa a qual a gente deve respeito, é uma casa com a qual a gente conta com os trabalhos e com a seriedade, está dizendo para todos nós que mulheres não são seguras ali dentro. Que, a depender do tipo de crime que for praticado, as pessoas que ali dentro estão vão fazer vista grossa. A minha mãe tem uma frase maravilhosa desde pequeno que ela fala: se você quer respeito, você dá respeito. Como eu devolvo o respeito de alguém que não se dá o respeito? A instituição Alesp, nesse momento, não está se dando ao respeito. Esse cara precisa ser caçado, esse cara precisa ser punido exemplarmente, esse cara precisa ser usado como uma ilustração de um comportamento que tem que se transformar num comportamento arcaico, que não faz parte do nosso tempo. Ou então a gente rasga esse pacto social simbólico que a Érica mencionou e pula na barbárie todo mundo, entendeu? Não é para as mulheres andar na rua, não é para a mulher pegar um ônibus, não é para a mulher frequentar a Assembleia Legislativa da cidade de São Paulo, que, pelo amor de Deus, se a civilidade não existe dentro desse lugar, aonde a gente vai buscar a civilidade, sacou, meu parça? O Emicida falou agora, dá um soco, enfim, e passa na nossa cabeça, dá uma revolta tão grande que dá vontade, Mas o que é punição, o que é vingança, o que é castigo? Abrange isso aí. Eu ia mesmo querer falar sobre isso, porque tanto a fala da Yara quanto a fala da Érica, ambas muito boas, tocam numa questão que tá viva na sociedade brasileira, mas nem sempre com o melhor entendimento, que é a questão do punitivismo, né? Eu acho que a partir da discussão sobre a prisão em segunda instância, que surgiu no Brasil com um certo casuísmo, né? Porque ali o que estava em jogo era o interesse de determinados setores de prender o Lula a partir do julgamento de segunda instância, antes do trânsito em julgado, né? Antes de acabarem todos os recursos, para que ele não concorresse à presidência. Então essa discussão veio, a sociedade brasileira começou a ouvir falar o que é garantismo, garantistas e punitivistas, né? Duas famílias assim. E esse entendimento ficou um pouco superficial, porque as pessoas começaram a pensar que garantista é aquele que está preocupado em garantir que cada indivíduo tenha o seu devido processo legal respeitado, ou seja, todas as suas instâncias recursivas, né? Que o indivíduo seja capaz de se proteger o máximo possível do poder condenatório do Estado, tá? E punitivista, nessa perspectiva mais simplória, seria aquele que tem uma perspectiva de que no Brasil há recursos demais e que o problema maior seja essa protelação infinita que acaba dando um ar de impunidade geral à sociedade, né? Só que garantismo e punitivismo são duas concepções mais amplas, elas são mais abrangentes. Nesse sentido mais amplo, um garantista é alguém que pensa os conflitos sociais, a criminalidade e a violência como consequência de dinâmicas sociais relacionais motivadas por desigualdades econômicas, desigualdades sociais, desigualdade de reconhecimento. Então, um garantista, ele aborda o problema dos conflitos sociais sob uma perspectiva mais global e de corresponsabilidade social. Um punitivista é aquele que enfatiza a responsabilidade individual, né, de cada pessoa e ignora essa dimensão relacional, tá? Então, ser um garantista significa acreditar que a mera punição, a mera ênfase na responsabilidade individual do sujeito significa enxugar gelo, Fábio. Porque numa sociedade brasileira, que é uma sociedade com problemas de desigualdade tão estruturais, se você tiver simplesmente uma abordagem punitivista, se você achar que punir as pessoas resolve o problema, você vai só encarcerar pessoas, você vai encarcerar os mesmos grupos sociais que já sofrem injustiça, você vai dar mais uma punição
a grupos sociais que já sofrem e você não vai resolver em nada as causas estruturais. Então, é enxugar gelo. Peraí, então, Dito isso tudo... Parece que é mais ou menos o que acontece. O que está acontecendo. Dito isso tudo, não significa que o deputado Fernando Cury não deva ser punido, porque, como a Érica está falando muito, e a Yara também falou, a punição do Fernando Cury, ela tem um caráter justamente de compreender os conflitos sociais na sua dimensão global. Então, punir o Fernando Cury exemplarmente significa passar para a sociedade que o desrespeito à diversidade, o desrespeito à mulher, não é tolerável. Isso, sim, é tentar atingir a causa estrutural do problema, né?